Mas eu acho que esse é um ponto-chave porque, na verdade, o Mercosul não é um bloco. Nunca foi um bloco. Exatamente. Ele só teve a primeira fase, que foi a União Aduaneira, e ficou só nisso. Quer dizer, aquelas mudanças estruturais das legislações, a harmonização das normas, nunca foi feito. Não se conseguiu aprimorar absolutamente nada nessa... Se criou até agora um parlamento do Mercosul, mas também que não tem função efetiva nenhuma. Inclusive está para ocorrer até eleições aí agora no próximo ano no parlamento do Mercosul. Mas também você não consegue evoluir com a disparidade que nós temos dos países, né? Primeiramente... até política. Até a política. Com a saída tanto é que com a saída a suspensão do Paraguai, que foi a oportunidade que a Venezuela entrou, que o Paraguai não aceitava a entrada da Venezuela no Mercosul. E a Venezuela também só entrou porque já estava no nível de tarifa externa comum adequada à integração. Quer dizer, as mudanças estruturais da Venezuela, do ponto de vista tarifário, são muito pequenas para a integração do Mercosul. E o Mercosul realmente, o Brasil ficou preso no Mercosul. O Brasil perdeu? Perdeu, não tenha dúvida. O Brasil ganhou até um certo ponto. O Brasil perdeu mas ele no Mercosul? Ele ganhou... E não investiu em relações bilaterais? Ele ganhou nesse processo. No entanto, o fato de ele ficar preso ao Mercosul, ele não conseguiu fazer nenhum tipo de acordo bilateral. No entanto, Colômbia, Peru, como você mesmo falou, o Chile, que é campeão em acordos bilaterais, temos a iminência agora do acordo bilateral dos Estados Unidos com a União Europeia, que vai provocar um isolamento para o Brasil no Mercosul. Então, esse é um ponto que eu queria frisar. A própria Venezuela, dentro do Mercosul, criou, junto com a Argentina, algumas dificuldades na negociação com a União Europeia, né? E é uma negociação que já está se arrastando já há anos, não há evolução. Agora, no dia 1º de março, houve uma reunião em Montevidéu, já de uma fase da negociação desse processo, com pouca evolução. O que vai acontecer? O Brasil não tem acordo bilateral, há dificuldades na negociação com a União Europeia. Em 4 anos deverá haver o acordo de livre comércio dos Estados Unidos com a União Europeia. O Brasil cai no isolamento e aí há uma oportunidade que é o fortalecimento do eixo Brasil-China no comércio. Isso até foi publicado agora há 2 dias no jornal Clarim da Argentina, dando esse cenário do Brasil com a China como uma grande possibilidade de mercado e crescimento de mercado. Agora, voltando mais ainda, falando um pouco mais ainda do Mercosul, nós estamos numa estagnação porque não está havendo uma evolução também nas correntes de comércio. E não há uma atratividade para agregação de outros parceiros do Mercosul, porque nós já temos no âmbito da ALAD uma série de acordos de alcance parcial que já dão uma condição muito semelhante, né? São acordos de complementação econômica que nós temos do Brasil, México, Brasil, Peru, que são acordos de desgravação tarifária. Agora, com os grandes mercados, nós não temos acordos bilaterais. Estamos fora. Gostaria de fazer um contraponto claro. A essa posição. Eu não acredito que o Brasil perdeu com o Mercosul. O Brasil e a Argentina são os maiores países. Mas eu não falei que ele perdeu, eu falei que no momento ele não está ganhando muito. Ele mantendo na posição, ele está se mantendo, mas não está conseguindo crescer mais em termos de mercado agora. Eu acredito que a Argentina e o Brasil são os maiores países do bloco, que sim, se pode ser denominado um bloco econômico, apesar das limitações de integração econômica, são justamente pela falta de harmonização legislativa e nos domínios político e social, os maiores países são os países que mais ganham. Então, a Argentina e o Brasil ganharam muito, inclusive porque o Mercosul não é só um projeto econômico, é um projeto político também. E o Brasil não teria chegado nessa posição de líder da América do Sul, uma das lideranças da América Latina e de potência global, se não tivesse sido pelo histórico da construção do Mercosul. Então não se trata de um projeto só comercial ou só econômico, mas sim de política, estratégia política. Pois mas nessa parte da estratégia política realmente não houve avanço. Você não teve harmonização das legislações. Não, muito Brasil, poucas, sim, o Brasil em termos de potência regional, o Brasil se construiu como uma potência regional devido à sua atuação no Mercosul. Mas não houve a harmonização realmente das legislações, ela não ocorreu. Todo mundo algumas crise muito entre Brasil e Argentina, linha branca, não sei mais o quê, toda hora da crise sobre isso. E a Argentina ela não atua, ela cria mecanismos, por exemplo, como foi agora recentemente a licença não automática de importação, criando algumas. Claro, ela está resolvendo o problema dela. Não tenho dúvida que estão defendendo o espaço deles, mas são questões contra o Mercosul que o próprio Brasil não tomou atitudes
do ponto de vista mais rigorosas, em decorrência de manter essa relação política. Quaresma, essas crises são normais nos processos de integração. A Angela Merkel não consegue ir a Lisboa. Se vai a Lisboa, tem que ter um sistema de segurança. Na União Europeia está cheio de problemas desse tipo também. Então, é o seguinte, claro, outra coisa. Não é um privilégio do Mercosul. Claro, porque quando nós tratamos de integração, qualquer problema na América Latina é o maior problema do mundo. Os problemas da Europa são problemas normais, não é assim. Outra coisa, eu não vejo, o Quaresma, o Brasil não pode querer ganhar num processo de integração. Processo de integração significa o quê? Significa que todos têm que se juntar, os mais fortes devem ajudar os mais fracos, para que todos ganhem e tenhamos realmente uma integração. Por que a Alemanha investiu tanto na infraestrutura portuguesa há tempos atrás? Porque os alemães queriam a Portugal, queriam ter uma boa infraestrutura para poder hotéis, estradas, etc. e tal. Mas nem a livre circulação de pessoas, que seria uma fase já muito próxima após a União Aduaneira, hoje se concretizou. Você precisa de documentações legais para transitar entre os países. Não é porque o Uruguai mas é claro que é uma característica. O Brasil não constrói isso. Mas é uma característica da própria cultura dos países da América Latina. O Brasil não toma essas iniciativas, então o Brasil não pode se queixar desse nível de integração. É o próprio Brasil, junto com a Argentina, que trava essas iniciativas de mais integração. O Uruguai e o Paraguai sempre pediram mais integração. Então o Brasil não pode se queixar. A soma do Uruguai e do Paraguai é tamanho de Santa Catarina, são países que... mas no processo de integração tem que ser respeitados como países, soberanos. Sem dúvida. Iniciativas, essa é a questão. Isso não aconteceu porque o Brasil não quis até agora. Sim. Pois não, professor? Eu gostava só de fazer aqui algumas observações e alguns contrapontos ao professor Rampinelli com todo o respeito e estima. O primeiro é o seguinte: eu não considero que a Venezuela seja uma democracia. Não considero que seja um regime integralmente democrático. Eu considero e subscrevo a opinião da Transparência Internacional, uma ONG que avalia os níveis de democracia entre os diversos Estados e que diz que a Venezuela talvez seja um regime híbrido. Está a meio caminho entre uma democracia e uma ditadura. Há elementos não democráticos na Venezuela, problemas com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, há presos de pensamento, há prisioneiros de pensamento, há pessoas que estão presas por discordarem do atual regime, e havia uma centralização muito grande em torno da figura do Presidente Chávez. Então, assim, não é uma ditadura, longe de ser uma ditadura, mas também não podemos chamar uma democracia. E discordo do professor Rampinelli. O outro ponto é o seguinte: sobre a integração na América Latina. É um desperdício nós não a realizarmos. A América Latina tem um PIB igual ao da China. Se nós tomarmos todos os PIBs dos países que compõem a América Latina, nós somos uma China não integrada. E nós desperdiçamos essa riqueza. Nós temos uma capacidade enorme para expandirmos as nossas ligações comerciais, os nossos fluxos comerciais, como disse o Henrique Quaresma muito bem. E nós, de facto, enfim, vivemos com discussões... às vezes insignificantes, sobre as nossas pautas externas comuns, sobre se vamos taxar 5% ou 7,5%, e perdemos isso. Nós perdemos isso de facto. Um outro ponto sobre a Europa, onde eu vou também discordar do professor Rampinelli. A Europa é um projeto absolutamente extraordinário. O projeto da União Europeia garantiu à Europa mais de meio século de paz, tornou a Europa no espaço de maior desenvolvimento humano à escala mundial, e mesmo havendo crise naquilo que é hoje a União Europeia, a Europa tem essa vantagem. Integrada vale mais de 15 trilhões de dólares. A Europa integrada, se nós considerarmos a União Europeia, se considerássemos a União Europeia como um Estado, era mais rico do que os Estados Unidos. E, de facto, a aliança que o Henry destacou muito bem, que vai acontecer, a área de livre comércio entre a América do Norte, entre os Estados Unidos e a União Europeia, talvez tenha sido uma oportunidade perdida para nós na América Latina. Talvez nós não devêssemos ter perdido a possibilidade de termos uma corrente comercial forte ao nível do nosso continente. Então, de facto, é assim, a integração económica na América Latina, e dela decorrerá alguma forma de integração política, é algo que não é urgente, era algo que nós devíamos ter feito num passado muito próximo. Então é assim, sem sombra de dúvida, nós temos um espaço com uma riqueza extraordinária e mais uma vez, até temos uma facilidade linguística. O professor Rampinelli disse muito bem, nós devemos aprender todos a falar português e espanhol. E só precisamos falar português e espanhol para integrarmos a América Latina. Na União Europeia precisamos de falar mais de 20 idiomas. Então
Então até aí nós temos uma proximidade cultural, uma proximidade geográfica, uma proximidade linguística que a União Europeia não tem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com as opiniões de vocês em casa. Até já.